Eu vou contar um caos aqui. Faz tempo que eu não conto um caos. Pode contar um caos? Para mostrar. Alex, hoje você pode Hoje ficar à eu tô vontade. bonzinho, então tá bom. Hoje você está com a nota boa. Seu conceito hoje está bom. Porque a gente fica observando que, por essa questão do foco no ser fisiológico, tem muita gente desistindo. Já observou? Entregando os pontos mesmo. Eu acredito que essa história pode nos ajudar a entender essas coisas. A história de uma tribo indígena, essa é boa, já contei a história de índio aqui, né? Eu gosto dos índios. Inclusive tem um índio que fica bem me acompanhando de vez em quando, eu sou muito grato a ele, sabe? Um espírito amigo no meio do mato. Por isso que eu gosto da roça. Eu acho que é por isso. Então, e de mim, você gosta? Vixe, já ouviu falar isso? E de farinha? Vixe. Gente, essa criatura aqui eu vou contar a história, tá? Mas esses dias a gente tava no evento, e ela foi lá no evento e falou assim: gente, em primeiro lugar da minha vida está o café. Depois do café está o Alex. Primeiro eu gosto de café, depois eu gosto do Alex. E o povo ria que só, né? Eu fiquei mais feliz, assim, eles não entenderam porque eu estava feliz. Eu falei, vocês não estão entendendo porque eu estou feliz, não? É porque até um dia desses aqui, primeiro era o café, segundo era o pão de queijo, depois era eu. Agora eu já passei para o segundo lugar, ela pegou o microfone e falou assim, eu tinha esquecido o pão de queijo. Eu vou te contar, viu? Mas essa tribo indígena, gente, totalmente isolada. Então, uma dificuldade, eles viviam num local que as águas tinham praticamente sumido, desaparecido as fontes de água. E eles tinham que andar muito longe para poder transportar água. E eles, por tradição, por uma orientação que eles acreditavam que via do espírito da floresta, eles decidiram que eles não se mudariam dali. Então, todos os dias, eles não tinham forma de armazenar água, eles tinham que caminhar léguas, eu diria assim, para buscar água. Aquela dificuldade. E certa vez, um dos filhos do pajé lá, né, do cacique, aliás, pajé era o líder religioso, né, o cacique era o líder da tribo. Um dos filhos, um dos mais velhos, desapareceu, sumiu. E aqueles índios ficaram preocupados e procuraram ele na floresta, uma semana procurando nada, ninguém encontrou. Passaram-se mais ou menos umas 2 semanas, eis que aparece o rapaz. Nossa, foi uma festa lá, tipo a volta do filho pródigo, né? Lembra? Nós vamos terminar aquela história, foi só a introdução, viu? Tá no jeito já. E foi aquela festa, e o pessoal perguntando, onde você estava, o que aconteceu? Ele foi contando, ele falou assim, gente, eu descobri um lugar. Eu falei assim, o que você descobriu? Eu descobri um lugar que chama cidade. Lá é tudo diferente. Lá tem umas casas assim, ó, uma em cima da outra, é tudo diferente das nossas aqui, tem umas coisas que o povo anda dentro, que leva o povo para lá e para cá, e foi contando as maravilhas da cidade, os carros, as construções, e foi narrando, e os índios reuniram a tribo inteira ali, crianças, os mais velhos, né, para saber aquelas novidades. E aí alguém, né, mais experiente resolveu perguntar para ele assim, ó, mas de tudo o que você conseguiu identificar nessa tal dessa cidade, o que mais te chamou a atenção lá? Ele falou, gente, o que mais me chamou a atenção na cidade é um aparelhinho que tem lá, é um besteirinho, é um negocinho que tem uma birruga em cima. Ele fala desse jeito, tipo o Geraldinho, sabe? Tem uma rodinha, uma orelhinha assim em cima, chama torneira. Aí o pessoal, torneira, o que é torneira? Explica aí, explica aí. Ele falou assim, torneira, você roda a orelhinha dela, sai água. Se a gente tivesse uma torneira aqui, a gente não precisava desse sacrifício de andar tudo aqui todo dia para buscar água, porque era só rodar a orelhinha da torneira, a água sai na nossa frente. Aquilo era inacreditável. Eles, né, uns não acreditavam, outros falavam que ele estava doido, ele tinha pirado aquele negócio, mas alguns confiaram nele, principalmente o pai. E o pai disse assim, meu filho, volta na cidade.
Nós vamos juntar as economias todas aqui da tribo. Nas economias deles, gente, eram grãos, eram essas coisas, não tinham dinheiro, né? Eles tinham lá algumas riquezas, algumas pedras preciosas, que eles, né, sabiam que aquilo tinha valor. Eles juntaram aquilo, tudo que eles tinham ali e disseram para ele: volta na cidade e traz uma torneira dessa para nós. E aí ele foi. Foram alguns outros índios para ajudar a carregar aquele peso, né? Foi lá na cidade, gente, comprou a tal da torneira e voltou para a tribo, feliz, né? Aquela proteção dos índios. Quando ele chegou, se a festa foi boa, quando ele apareceu, imagina agora que ele chegou com a torneira. Nossa, eles reuniram a tribo toda no centro, assim, eles tinham tipo um auditório central, assim, as casinhas dele. Como é que chama as casinhas dos índios? Oca. As oquinhas deles, assim, eram em volta e no meio tinha uma ocona, sabe, gente? Era o auditório deles, assim, juntou os índios todos dentro daquele auditório para apresentar a torneira. E aí fizeram aquele auê, né? Aí quando chegou o momento e o povo lá naquela ansiedade, naquela expectativa, ele desembrulhou a torneira. Aí o povo, e agora, como é que faz isso aí? Ele pegou a torneira, gente, foi na parede da oca, enfiou a torneira na parede da oca, deu uma torcida assim, e o povo esperando. E rodou a orelhinha da torneira. Cadê a água? Nada de água. E o povo já começou a desconfiar. Não é possível. Acabou com as nossas reservas aqui. Esse negócio não vai funcionar. Ele pegou e tirou a torneira daquele lugar. Foi no outro lado da parede. Enfiou a torneira na parede. Girou, girou, girou. Nada. Não saiu água. E aí ele começou a suar frio, sabe? Porque ele percebeu que ele estava numa enrascada ali, né? E aquela coisa confusa. Eu sei que, para resumir a história, quem aí é da época do circo? Circo faz sempre faz uns intervalos para vender algodão doce, maçã do amor e especialmente pirulito. Eu estou falando isso aqui só para você entender. A parede daquela oca ficou parecida com aquelas tábuas de pirulito. Já viu como é que é a tábua de pirulito? 1.500.000 buraquinhos assim para enfiar os pauzinhos dos pirulitos. Ele furou aquela parede daquele auditório inteira e não saiu água. Aí quando ele viu que não tinha mais recurso e ele foi questionado o que aconteceu, sabe o que ele falou? Me venderam uma torneira estragada. Aquele jovem, por desconhecimento, lógico, né, por ignorância, ele não havia compreendido que para sair água naquela torneira, ela deveria estar ligada numa rede de encanamento conectada a um reservatório de água. Esse reservatório, essa caixa d'água, deveria ter outras conexões que a ligassem a um reservatório maior, a uma fonte, a um aqueduto. Nossa. Esse nome é chique, hein? A um aqueduto, para que houvesse alimentação na torneira. Muitos de nós, ligados simplesmente ao ser fisiológico, chega um momento da vida que não sai água na torneira. E a gente põe culpa na torneira. Enquanto nós não entendermos que para a nossa vida funcionar plenamente, para que haja sentido nela, é necessário que nós estejamos despertos para que esse ser espiritual que somos nós esteja conectado nessa fonte inesgotável dessa água divina que é Deus. Quando nós focamos no ser psicológico, nós chegamos nisso. Quando nós ficamos focados no ser fisiológico, não sai água na torneira. Não adianta querer trocar a torneira, porque não vai resolver. Vede Jesus. Se conecte com o Cristo, que nunca vai te faltar água.